Quando a presidente da Associação de Moradores tentou expulsá-lo, ela não fazia ideia de que estava prestes a entrar no pior pesadelo da própria vida. Malik Patterson sempre sonhou em ter sua casa numa vizinhança tranquila e de alto padrão. Depois de anos de trabalho duro, esse sonho finalmente virou realidade, uma casa de 2 andares, de tijolos à vista, num terreno bem cuidado em Brentwood Estates, Tennessee. Varanda ampla, quintal espaçoso, exatamente o que ele sempre imaginou. Paz, elegância e o lugar perfeito para recomeçar. Mas desde o primeiro dia, algo estava estranho. As caixas da mudança ainda estavam na entrada quando Malik percebeu olhares curiosos espiando pelas cortinas. Gente observando da varanda, demorando demais ao passar com o cachorro. Ninguém se apresentou. Nenhum bem-vindo ao bairro. Só silêncio. No início, ele pensou, talvez o pessoal aqui seja mais reservado. Mas essa ideia caiu por terra logo na manhã seguinte. Malik mal tinha terminado de preparar o café quando ouviu batidas firmes na porta. Era uma mulher de uns 60 e poucos anos, toda arrumada, blusa bege engomada, brincos de pérola e um broche com o símbolo da associação preso no cardigã. Postura rígida, rosto sério, mas o olhar dela tinha algo ali que Malik não conseguia decifrar. Bom dia. Sou Barbara Whitman, presidente da Associação de Moradores de Brentwood Estates, disse ela num tom seco. Malik estendeu a mão, tentando manter a cordialidade. Prazer, eu sou. Eu sei quem você é, ela cortou, olhando por cima do ombro dele para dentro da casa. E sem rodeios, entregou um calhamaço de folhas grampeadas no canto. Regras da associação. Ele folheou por cima, manutenção do gramado, pintura externa, modelos de caixa de correio, coisas padrão. Mas então, Barbara pigarreou. Aqui, mantemos um certo padrão. O olhar dela se fixou no caminhão de mudança ainda parado na frente. Imagino que isso será resolvido até o fim do dia. Malik arqueou a sobrancelha. Assim que eu terminar de desempacotar. Ela assentiu. Mas não foi um gesto de concordância, foi mais como se tivesse anotado mentalmente. Ótimo. E só para lembrar, os latões de lixo só podem ser colocados na calçada depois das 6 da manhã no dia da coleta. Notei que os seus estavam fora ontem à noite. Não fui eu quem colocou, respondeu Malik, calmo. Devem ter sido os antigos moradores. Barbara franziu os lábios. Entendi. Mas, por favor, fique atento. Temos regras por um motivo. E virou as costas, saindo como se nada tivesse acontecido. Malik fechou a porta e soltou o ar. Talvez ela só fosse exigente demais. Muitos presidentes de associação eram assim. Ele não ia deixar isso atrapalhar o novo começo. Mas nos dias seguintes, ficou claro, Barbara não era só exigente. Ela estava de olho. Primeiro veio uma notificação na caixa de correio, um carro não autorizado na garagem. Era o carro dele. Depois, uma advertência sobre a grama, tinha crescido uns 2 centímetros. Por fim, uma carta dizendo que a luz da varanda era brilhante demais, sendo que era o mesmo modelo usado pelo antigo dono. Em menos de uma semana, Malik já tinha uma pilha de cartas da Barbara. E o mais curioso, desde o primeiro encontro, ela nem tinha falado com ele de novo. Não precisava. Ela estava presente de outra forma. Ainda assim, ele tentou manter a calma. Talvez ela fosse assim com todo mundo. Talvez, se ele seguisse todas as regras, ela recuasse. Mas essa esperança sumiu quando Malik saiu para caminhar à noite e passou por um grupo de vizinhos conversando na garagem de uma casa. Assim que o viram, o grupo silenciou. Uma mulher forçou um sorriso discreto. Ninguém mais disse nada. E bem no centro deles, lá estava Barbara. Braços cruzados, sussurrando algo. Malik nem precisava ouvir. Ele já sabia, aquilo não era sobre regras da associação. Era sobre ele. Mas se Barbara achava que conseguiria intimidá-lo até ele ir embora, ela tinha escolhido a pessoa errada. As cartas continuaram chegando. Todo santo dia, uma nova notificação, cuidadosamente dobrada na caixa de correio, com o selo da HOA. Malik começou a guardar tudo numa gaveta da cozinha. Lia só por cima, só para confirmar o óbvio, Barbara Whitman estava empenhada em transformar sua vida no inferno. Até que chegou a 5ª carta em 2 semanas. Dessa vez, sobre os latões de lixo. Devem ser recolhidos no prazo de 1 hora após a coleta, para manter a estética da vizinhança, dizia a notificação. Malik ficou olhando o papel, sentindo a irritação subir. Ele tinha feito exatamente o que os vizinhos faziam, pegava os latões depois do trabalho. Mas parece que para ele, isso não servia. Foi aí que ele teve uma ideia. Na manhã seguinte, ele saiu mais cedo e começou a andar devagar pelo bairro, prestando atenção em cada casa.
Às 9 da manhã, dezenas de latões ainda estavam nas calçadas. Alguns nem tampados estavam, com sacos de lixo vazando. E nesse momento, Malik percebeu com todas as letras: aquilo nunca teve a ver com regras. Nenhuma notificação de infração nos outros quintais. Só no dele. Malik tirou algumas fotos e mandou um e-mail educado ao conselho da associação, perguntando por que seus latões eram problema, enquanto os dos vizinhos passavam despercebidos. Silêncio total. Mas 2 dias depois, quem estava de volta na porta dele? Barbara. Dessa vez, nem se deu ao trabalho de bater. Só ficou ali, braços cruzados, prancheta na mão, como uma estátua julgadora. Malik abriu a porta e se recostou no batente. Posso te ajudar com alguma coisa? Barbara não respondeu de imediato. Passou os olhos pelo ombro dele, escaneando o interior da casa, como se estivesse fazendo um inventário. Então levantou um papel. Isto é um pedido formal para que você apresente a prova de propriedade deste imóvel, disse ela, com um tom meloso, porém cortante. Recebemos algumas reclamações. O estômago de Malik apertou. Reclamações. Os vizinhos estão preocupados. Disseram que notaram movimentações incomuns. Carros diferentes indo e vindo. Entregas de móveis em horários estranhos. Alguns acham que você pode estar alugando o imóvel, o que violaria as regras da associação. Malik soltou uma risada curta e descrente. Você está brincando. Mas o rosto de Barbara continuava inexpressivo, como se ele nem tivesse falado. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Primeiro, eu sou o dono dessa casa. Segundo, faz nem um mês que me mudei. Ainda estou terminando a mudança, por isso as entregas. E os carros? São amigos e familiares. Visitando. Barbara apertou os lábios, os dedos firmes na prancheta. Temos políticas para garantir que todos os proprietários sejam devidamente verificados. Vamos precisar de uma cópia do seu título de propriedade. Malik já tinha entendido o jogo. Ela não tinha pedido isso para nenhum dos outros moradores. Só para ele. Ainda assim, manteve o tom firme, porém calmo. Esses registros são públicos. Vocês mesmos podem consultar. Barbara estreitou os olhos, mas rapidamente recompôs a expressão. Eu prefiro que você envie diretamente. Malik inclinou levemente a cabeça. E se eu não quiser? Os lábios dela se curvaram num sorriso que não tinha nada de amigável. Então, infelizmente, terei que levar o caso ao conselho da associação. Malik soltou o ar bem devagar. Ela queria que ele explodisse. Que gritasse. Que perdesse a razão. Ela queria transformar ele no problema. Mas ele apenas sorriu. Vou pensar no assunto. E fechou a porta na cara dela antes que ela dissesse mais uma palavra. Barbara não gostou nada disso. Naquela mesma noite, enquanto Malik tomava uma cerveja na varanda, viu ela parada no fim da entrada da sua casa, conversando com um homem de camisa polo e calça caqui. Ela gesticulava em direção à casa dele, cochichando. O homem anotava algo num bloquinho. Malik nem precisava adivinhar. Barbara não estava mais tentando só intimidá-lo. Ela estava procurando um jeito de se livrar dele de vez. Mas se ela achava que isso seria fácil, ela estava prestes a aprender uma lição difícil. Na manhã seguinte, Malik acordou com um e-mail da associação. Assunto: notificação de infração. Motivo: a mobília da varanda. Segundo o e-mail, suas 2 cadeiras de vime e uma mesinha de vidro não estavam em conformidade com os padrões estéticos descritos nas diretrizes da HOA. Uma regra vaga. E claramente não aplicada a mais ninguém. Malik recostou-se na cadeira, soltando o ar lentamente. Ele já tinha caminhado por aquele bairro dezenas de vezes. Sabia que pelo menos uma dúzia de casas tinha móveis parecidos, alguns bem piores, com cadeiras de plástico desbotadas que pareciam estar ali desde os anos 2000. E, mesmo assim, a casa dele era o problema. Ele ignorou a notificação. No dia seguinte, outro e-mail. Assunto: segunda notificação, violação de manutenção do gramado. Malik franziu a testa. O gramado estava recém-cortado, aparado, regado. Ele tinha passado a tarde inteira podando os arbustos. Mesmo assim, ali estava a queixa. Grama ligeiramente alta. Aviso de possível multa se não fosse corrigido. Malik entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Barbara queria afogá-lo em infrações. Acumular papelada até ter uma desculpa oficial para iniciar uma ação mais séria. Então ele resolveu jogar o jogo dela. Naquela mesma noite, Malik fez um passeio lento pelo bairro. Anotou cada violação real que viu.
Jardins abandonados, venezianas quebradas, números de casas desbotados, latões de lixo ainda nas calçadas desde a manhã anterior. E enviou suas próprias queixas. Com fotos. Com data e hora. Menos de 24 horas depois. Lá estava ela de novo. Mas dessa vez, não estava sozinha. Parada na beira da calçada de Malik, estava Barbara, acompanhada por outro membro do conselho da associação. Um senhor de cabelos grisalhos e prancheta nas mãos. Malik o reconheceu do site da HOA. Stephen Reynolds. Vice-presidente. Barbara tinha o rosto ainda mais tenso que o normal. A falsa educação quase não disfarçava a irritação. Sr. Patterson, cumprimentou ela, com a voz esticada como elástico prestes a arrebentar. Recebemos sua lista de reclamações. Malik cruzou os braços, balançando a cabeça afirmativamente. Ótimo. Então vocês sabem por onde começar. Vocês sabem que não sou o único sendo cobrado por esses padrões ridículos, disse Malik, firme. Stephen pigarreou, lançou um olhar desconfortável para Barbara e respondeu. Agradecemos suas preocupações, mas é o conselho da associação quem decide quais questões merecem ação. Nem toda infração pequena vira notificação. Malik soltou um riso irónico. Ah, entendi, as minhas viram. As dos outros, não. Barbara nem respondeu. Em vez disso, tirou outro formulário impresso da prancheta e entregou para ele. Este é seu aviso final antes de multas serem aplicadas. Sua mobília da varanda precisa ser substituída, e o gramado deve-se manter na altura regulamentar, o tempo todo. Malik olhou para o papel, depois ergueu lentamente o olhar para Barbara. Ele não era ingênuo. Aquilo não tinha nada a ver com cadeiras ou grama. Era sobre fazer ele se sentir um intruso. Ele respirou fundo, forçou um sorriso calmo e disse. Sabe, Barbara, eu li o estatuto da associação de cabo a rabo. Em nenhum lugar diz que um proprietário precisa substituir móveis em perfeito estado. Barbara enrijeceu. Isso é uma questão de uniformidade estética da vizinhança. Malik arqueou uma sobrancelha. Então vocês aplicam regras que nem existem. O maxilar de Barbara tremeu. Stephen mexeu-se desconfortável. Pela primeira vez, Malik viu a dúvida. Ela estava surgindo no rosto de um dos membros do conselho. Então ele resolveu apertar mais um pouco. Me diz uma coisa, perguntou com voz controlada, se eu fosse outro vizinho, você estaria aqui dizendo isso? Barbara inflou as narinas. Stephen abriu a boca, hesitou, e fechou de novo. Nenhuma resposta. Malik apenas assentiu e dobrou o papel ao meio. Era o que eu imaginava. Barbara respirou fundo, forçando um sorriso sem alma. Se você se recusar a cooperar, a associação tem autoridade para tomar outras medidas. Malik sustentou o olhar. Então faça o que tiver que fazer. Barbara virou nos calcanhares e saiu com os ombros duros de raiva contida. Stephen ainda hesitou, mas acabou seguindo atrás. Malik ficou ali parado, segurando a notificação com força. Ele tinha acabado de desmascará-la. Mas sabia, Barbara não era do tipo que recuava fácil. Ele só não imaginava até onde ela iria. Na manhã seguinte, havia um envelope grosso na sua caixa de correio. Sem logo da associação. Era de um escritório de advocacia. Lá dentro, uma denúncia oficial apresentada à autoridade de habitação do condado de Davidson, acusando Malik de ser um ocupante fraudulento. Barbara tinha passado de multas bobas. A tentar tirá-lo legalmente da própria casa. Malik leu o documento. A pulsação estava calma, mas as mãos apertavam o papel com força. Ela realmente estava fazendo aquilo. As acusações. Frágeis. Alegavam que ele não havia comprovado a posse da casa. Suspeitas de que estaria alugando ilegalmente. Preocupações de vizinhos, mas sem nomes. Sem provas. Só suposições maquiadas de argumento jurídico. Por um momento, Malik pensou em ignorar. Aquilo não ia se sustentar. Mas então ele entendeu. Não era sobre despejo. Era sobre desgaste. Barbara queria afundá-lo em burocracia, drená-lo mentalmente. Fazer com que ele desistisse e fosse embora. Mas ela não sabia que tinha entrado no jogo errado. Naquela noite, Malik fez uma ligação. Fala, Joe. Preciso de um favor. Joe Martinez era advogado de confiança de Malik há anos. Afiado. Implacável. E 2 vezes mais feroz que Barbara jamais sonhou ser. Na manhã seguinte, Malik já tinha tudo em mãos. E ele não ia só se defender. Ia virar o jogo. 3 dias depois.
A reunião de emergência da HOA estava lotada. Barbara sentava-se à cabeceira da mesa longa, expressão neutra e controlada. Os outros membros do conselho a cercavam, alguns visivelmente desconfortáveis, outros fingindo estar ocupados com anotações. O salão murmurava. Moradores se mexiam nas cadeiras, olhando de Malik para o conselho. Todos tinham ouvido os rumores. Todos esperavam um confronto. Barbara pigarreou, levantando um documento impresso. Estamos aqui para discutir a situação contínua relacionada à residência do Sr. Patterson. Dadas as múltiplas infrações e preocupações de membros da comunidade, nós... Eu gostaria de falar, interrompeu Malik, com a voz calma, mas firme. Barbara estreitou os lábios. Você terá a sua chance de responder após a... Não, disse Malik, colocando sobre a mesa um maço de papéis. Eu vou falar agora. Um burburinho se espalhou pela sala. Barbara ficou rígida, mas fez sinal para ele continuar. Malik se levantou, desdobrou o primeiro documento e o ergueu. Isto aqui, disse ele, é a escritura da minha casa. Arquivada, registrada e incontestável. Cabeças se viraram. Alguns membros do conselho trocaram olhares rápidos. Ele colocou o documento na mesa e pegou o segundo. Este, continuou, é o contrato de compra de outra propriedade, 214 Oakwood Drive. Barbara mal reagiu. Mas Malik viu. Um leve brilho de confusão nos olhos dela. Então, ele puxou o terceiro documento. Pausou. E este, disse ele, com a voz firme, é a escritura de 216 Oakwood Drive. A casa de Barbara. O silêncio foi instantâneo. Pesado. Quase sólido. Malik não se sentou. Apenas olhou nos olhos dela. E esperou. Malik deixou o peso do momento pairar no ar. Deixou Barbara digerir o que tinha acabado de acontecer. A mesma mulher que passou semanas tentando expulsá-lo. Acabava de descobrir que a casa onde ela morava, agora pertencia a ele. E ela nem sabia. A boca de Barbara se entreabriu, mas nenhum som saiu. Com a voz tensa, quase sussurrada, ela perguntou. Como? Malik cruzou os braços. Talvez seja uma boa ideia revisar os registros da própria associação, Barbara. Aquela execução hipotecária que você ignorou. A venda da propriedade que aconteceu no mês passado. Eu fui o comprador. Alguns suspiros de choque ecoaram pela sala. As mãos de Barbara se fecharam com força em volta dos papéis à sua frente. Malik inclinou levemente a cabeça. Então me diz, Barbara. Quem é o verdadeiro intruso agora? E naquele instante, tudo mudou. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Barbara perdeu a cor. A postura fria e controlada começou a rachar nas bordas. Todo o poder que ela tinha sobre Malik tinha acabado de se dissolver diante de todos. Malik não teve pressa. Deixou o impacto das palavras se espalhar pela sala. E ainda não tinha terminado. Pegou mais um documento da pilha sobre a mesa. Agora vamos falar sobre tentativas fraudulentas de despejo. A cabeça de Barbara se ergueu bruscamente. Como é? Malik apontou para a denúncia legal que ela havia protocolado. Você me acusou de ser um ocupante ilegal. Afirmou que eu não tinha direito de morar na minha própria casa. Fez uma pausa. Olhou direto nos olhos dela. Gostaria de explicar porquê. Os dedos de Barbara se contraíram sobre a mesa. Mas ela forçou a voz a sair controlada. Como eu disse no relatório, vários moradores expressaram preocupação. Quem? Interrompeu Malik. A mandíbula de Barbara ficou rígida. Eu não posso divulgar nenhum nome. Malik ergueu a sobrancelha. Engraçado, porque antes dessa reunião, eu conversei com vários vizinhos. E adivinha? Nenhum lembra de ter expressado preocupação alguma. Um burburinho começou na sala. Moradores trocavam olhares. Alguns se mexiam, desconfortáveis. A tensão já não era mais só entre Malik e Barbara. A vizinhança inteira começava a enxergar o que estava acontecendo. Barbara abriu a boca, tentando recuperar o controle. Mas Malik continuou. Você me acusou de violar regras da HOA. E, no entanto, vem ignorando outras infrações que acontecem todo dia aqui nesse bairro. Ele puxou um maço de e-mails impressos. Eu formalizei queixas sobre venezianas quebradas, gramados abandonados, latões de lixo largados por dias. Nenhuma dessas resultou em notificação. Se virou para os demais membros do conselho. As regras só se aplicam quando Barbara decide, é isso. Stephen Reynolds, o vice-presidente da associação, limpou a garganta.
Eu acho que deveríamos fazer uma pausa para... Não, cortou Malik, os olhos ainda em Barbara. Porque isso nunca foi sobre regras. Nunca foi sobre estética. Foi sobre ela decidir quem merece morar aqui. Um novo murmúrio se espalhou. Os lábios de Barbara se entreabriram. O pânico finalmente começava a escapar pela fachada. Pela primeira vez, Malik não estava apenas se defendendo. Ele estava escancarando a verdade diante de toda a comunidade. Barbara soltou o ar num suspiro trêmulo. Sr. Patterson, eu estava apenas tentando me intimidar para que eu fosse embora, completou Malik. É. Eu percebi. Silêncio. Até que uma voz surgiu no fundo da sala. Isso é uma vergonha, murmurou um senhor. Malik virou o rosto. Era o Sr. Holloway, um dos moradores mais antigos do bairro. Ele olhou para Barbara e balançou a cabeça. Você realmente tentou despejar o homem que agora é dono da sua casa? Algumas risadas se espalharam pela sala. O clima estava mudando. Mas Malik ainda tinha uma última carta. Colocou mais um documento sobre a mesa. E mais uma coisa, Barbara. Você está com as taxas da HOA atrasadas. Ela arregalou os olhos. Isso é mentira. Malik bateu com o dedo no papel. Eu comprei sua casa em leilão, lembra? Isso inclui as dívidas vinculadas a ela. Você deve mais de $3.000 em multas e taxas não pagas à própria associação. Um novo coro de sussurros correu entre os membros da diretoria. Steven ajeitou os óculos, franzindo a testa ao ler o documento. Barbara, isso é verdade. Os lábios dela se moveram, mas nada saiu. Ela mesma tinha cavado o próprio buraco. Malik recostou-se na cadeira, tranquilo. Sugiro que comece a pagar. Não gostaria de violar as suas próprias regras, não é? Uma onda de risos abafados percorreu a sala. Até alguns membros do conselho não conseguiram esconder a reação. O rosto de Barbara ficou vermelho como fogo. Sem mais argumentos, sem mais controle. Ela apertou os maxilares, pegou os papéis apressadamente. Esta reunião está encerrada. Disparou, empurrando tudo para dentro da pasta. Vamos retomar este assunto em outro momento. Levantou-se num rompante e marchou até a saída, os saltos e quando no piso. Mas, pela primeira vez, ninguém a seguiu. Malik soltou o ar. A tensão finalmente abandonava os ombros. Ele tinha vencido. Mas sabia. Barbara não era do tipo que desistia fácil. Barbara saiu da reunião da HOA com o rosto trincado de raiva contida. O silêncio que ficou para trás era denso. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Os membros do conselho olhavam para baixo, incomodos, como se estivessem percebendo, finalmente, que apostaram no cavalo errado. Malik não se mexeu também. Ficou sentado, observando. Até que, aos poucos, os cochichos começaram. Você acredita nisso? Sussurrou alguém. Ela tentou despejar o cara errado. E do outro lado da mesa, Steven Reynolds ainda estava sentado, refletindo sobre tudo. E percebendo que o jogo tinha virado. Steven pigarreou, visivelmente desconfortável. Ajustou a gravata com um gesto nervoso antes de finalmente falar. Bom, acho que podemos dizer com segurança que essa situação foi mal conduzida. Malik soltou uma risada curta. Mal conduzida, repetiu, com um meio sorriso. Essa é uma forma gentil de colocar. Lisa Hendricks, uma vizinha de meia-idade que morava a 3 casas de distância, virou-se para ele, visivelmente constrangida. Eu nem sei o que dizer. Não fazia ideia de que ela estava fazendo tudo isso. Malik arqueou uma sobrancelha. Não fazia mesmo. Lisa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Outros vizinhos desviaram o olhar, mudando-se desconfortavelmente nas cadeiras. Porque a verdade é que eles sabiam. Eles tinham visto tudo acontecer. Viram cada notificação, cada acusação, cada tentativa de humilhação. E, ainda assim, ninguém disse uma palavra. Só quando Barbara se expôs publicamente, o silêncio se transformou em culpa. Mas arrependimento não é desculpa. E Malik não estava ali para ouvir palavras vazias. Em vez disso, virou-se para Steven. Já que estamos aqui, acho que podemos falar sobre infrações reais da HOA. Steven se endireitou na cadeira, inquieto. Tipo, o quê? Malik pegou a lista. A mesma lista que ele tinha enviado semanas antes e que Barbara havia ignorado. Cercas quebradas. Lixeiras deixadas na calçada por dias. Gramados que não veem um cortador há semanas.
Tudo isso ainda está aí, agora mesmo. Mas, de alguma forma, só eu recebi multas. Steven lançou um olhar para a lista e depois para os outros membros da diretoria. Alguns evitaram olhar. Eles sabiam. Sabiam que Malik estava certo. Vamos revisar essas denúncias com o devido cuidado, respondeu Steven. Malik assentiu lentamente. Ótimo. E aproveitando, gostaria de registrar uma queixa formal contra Barbara Whitman. Por assédio, falsificação de notificações da HOA e abuso de autoridade por motivações pessoais. Outro burburinho percorreu a sala. Lisa se remexeu na cadeira. A gente tem autoridade para isso. Steven respirou fundo. O Conselho pode votar pela remoção de um membro, se for comprovado abuso de função. Malik se inclinou para a frente. Então coloquemos em votação. Lisa hesitou, olhou em volta, e então assentiu. Apoiado. Um por um, mãos começaram a se levantar. Malik observou os mesmos rostos que antes estavam calados. Agora votando para destituir Barbara. Era irónico. Se ela simplesmente tivesse deixado ele em paz, ainda estaria no cargo. Mas foi a própria arrogância que cavou sua queda. Minutos depois, Steven pigarreou mais uma vez. Por maioria de votos, Barbara Whitman está oficialmente destituída como presidente da HOA de Brentwood Stats. Com efeito imediato. Foi o golpe final. Malik se levantou, organizando seus papéis com calma. Bem, disse ele, se virando para a porta, foi produtivo. Algumas risadas baixas quebraram a tensão no ar. E enquanto ele saía da sala, sentia dezenas de olhares o acompanhando. Todos aprenderam algo naquela noite. Mas a pessoa que mais precisava da lição ainda não tinha aprendido. Barbara Whitman não aceitava perder facilmente. Na manhã seguinte à sua humilhação pública, Malik a viu parada no início da entrada de sua casa. Dessa vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela, seu marido Richard, um homem na casa dos 70 anos, postura rígida e cara fechada. Malik saiu até a varanda, braços cruzados. Posso ajudar com alguma coisa? A voz de Barbara saiu tensa, controlada. Quero discutir a venda da minha casa. Malik já esperava por isso. A ideia de ter que alugar o próprio lar do homem que ela tentou expulsar, devia ser insuportável. Não estou vendendo, respondeu ele, direto. Barbara cerrou o maxilar. Vivi naquela casa por 32 anos. Malik inclinou a cabeça. E mesmo assim, nunca quitou a dívida associada a ela. Richard pigarreou. Estamos dispostos a fazer uma proposta justa. Malik se apoiou no corrimão. E o que seria justo? Barbara bufou, perdendo a paciência. O mesmo valor que você pagou no leilão. Malik soltou uma risada seca. Isso não é como o mercado imobiliário funciona. Você perdeu a casa por inadimplência. Eu comprei legalmente. Se quiser de volta, vai ter que pagar o valor de mercado. As mãos de Barbara se fecharam em punhos. Isso é absurdo. Você só quer lucrar às minhas custas. O rosto de Malik endureceu. Não, Barbara. Estou apenas tratando você, do mesmo jeito que você me tratou. O silêncio se instalou entre eles. Por semanas, ela havia usado regras como arma. Convencida de que tinha todo o controle. Agora, ela era quem dependia da boa vontade de outra pessoa. Richard suspirou. Quanto? Malik olhou para a casa. Considerando a localização, o mercado atual e as dívidas. $450 mil. O rosto de Barbara se contorceu. Isso é um absurdo. Malik deu de ombros. Então acho que vão ter que procurar outro lugar para morar. Pela primeira vez, um verdadeiro pânico brilhou nos olhos de Barbara. Agora era real. Não era só perder um cargo. Era perder a casa onde viveu por 3 décadas. Richard passou a mão pelo rosto, exausto. Vamos considerar. Malik assentiu. Sem pressa. Eles se viraram para sair. Barbara hesitou. Olhou para trás. Seu rosto já não era arrogante. Não era exatamente arrependimento. Mas algo mudou. Pela primeira vez, ela percebeu que nunca teve o controle. E que, no fim, foram as próprias ações que destruíram tudo. Malik deixou o momento parar. Depois falou. Barbara. Ela se virou, rígida. Da próxima vez que for julgar alguém antes de conhecê-lo, olhe para essa casa. E lembre-se de onde isso te levou. Ela não respondeu.
Apenas se virou. E foi embora. Um mês depois, a placa de vende-se apareceu em frente ao número 216 da Oakwood Drive. Barbara recusou pagar o valor exigido por Malik. E nenhum banco lhe concederia empréstimo suficiente. Ela e Richard arrumaram as malas e foram embora. No meio da madrugada. Mudaram-se para uma casa menor, do outro lado da cidade. O bairro mudou depois disso. Sem Barbara no comando, a HOA finalmente começou a funcionar como deveria. Resolvendo problemas reais, em vez de perseguir vizinhos. Alguns moradores ainda evitavam olhar nos olhos de Malik, envergonhados pelo silêncio. Mas outros começaram a se aproximar. Pouco a pouco, derrubando o muro que eles mesmos ajudaram Barbara a erguer. Um dia, Liz Hendricks apareceu na porta dele com um prato de cookies. Eu sei que é tarde, disse, com um sorriso tímido. Mas, bem-vindo ao bairro. Malik sorriu, aceitando o prato. Demorou, hein? Lisa riu, um pouco sem graça. Demorou mesmo. Malik deu uma mordida no cookie. Doce. Um pouco duro. Mas melhor tarde do que nunca. Algumas pessoas passam a vida tentando controlar os outros. Acham que o poder está nas regras, nos cargos, em fazer os outros se sentirem pequenos. Mas o verdadeiro poder vem de saber quem você é. E nunca deixar que ninguém tire isso de você. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal. Porque, acredite, tem muito mais vindo por aí.